Igreja é essencial, por Jonathan Leeman, Colin Hansen. Capítulo 6. A disciplina da igreja é realmente amorosa? Por Jonathan Leeman. O termo disciplina da igreja pode assustar você. As igrejas realmente disciplinam? Você se pergunta, e é possível a disciplina ser amorosa? A disciplina na igreja é, de fato, uma parte essencial do discipulado cristão. Note como discípulo e disciplina são palavras relacionadas. Se o discipulado envolve ensino e correção, as pessoas normalmente usam a palavra disciplina para se referir à metade corretiva. Tanto a instrução quanto a correção são necessárias para o crescimento. Qual seria o crescimento dos alunos com um professor de matemática que explicasse a lição, mas nunca corrigisse seus erros? Ou um instrutor de futebol que demonstrasse como cobrar um pênalti, mas não falasse nada se seus alunos continuassem errando? Da mesma forma, fazer discípulos cristãos envolve ensino e correção, e as pessoas usam o termo disciplina eclesiástica para se referir à segunda parte, corrigir o pecado. O processo de disciplina começa com advertências particulares, como quando uma amiga sentou-se comigo em um banco no corredor da igreja e disse: "Você às vezes é muito egoísta." E então listou vários exemplos concretos. Não foi fácil ouvir, mas minha amiga estava certa e me ajudou a crescer falando francamente. O processo termina quando a pessoa se arrepende, ou, se necessário, quando a igreja remove a pessoa não arrependida da membresia da igreja e da participação na ceia do Senhor. As pessoas também usam o termo disciplina eclesiástica para se referir mais estritamente a apenas esse último passo, como quando dizem: "Nós disciplinamos o José na igreja." Elas querem dizer que removeram José da membresia da igreja e da participação na ceia. Elas também podem usar a palavra excomunhão, pense em excomunhão, para se referir a essa etapa final. A disciplina da igreja nesse último estágio é o outro lado da membresia da igreja. Lembre-se do capítulo anterior. Ser membro envolve afirmar uma profissão de fé. A disciplina em sua fase final significa remover aquela afirmação por causa de um pecado que é 1. Impenitente, 2. Verificável e 3. Significativo. Uma igreja não está declarando com toda certeza que alguém não é um cristão quando remove a pessoa da membresia. As igrejas não têm a visão de raio-x do Espírito Santo para ver o coração de ninguém. Antes, a igreja está dizendo: não estamos mais dispostos a afirmar publicamente sua profissão de fé. Aquele pecado específico em sua vida que você se recusa a abandonar, critério 1, e sobre o qual os fatos são inequívocos, critério 2, é significativo o suficiente, critério 3, para minar a credibilidade de sua profissão de fé. Quando significativo é significativo? Certamente é necessário um julgamento caso a caso, mas o parâmetro é que alguns pecados não arrependidos tornam uma profissão de fé não confiável ou desacreditada, enquanto outros não. Uma igreja provavelmente não deveria excomungar um marido que egoisticamente come todo o sorvete da casa, apesar das ternas reclamações de sua esposa. Um exemplo puramente hipotético, com certeza. No entanto, deveria excomungar o marido que abandona a esposa. Normalmente, alguém excluído de uma igreja deve permanecer livre para comparecer às reuniões públicas da congregação, a menos que ameaças físicas, civis ou de outros tipos estejam em questão. Mas a pessoa não é mais considerada um membro. Ela não deve mais tomar a ceia do Senhor. As conversas no corredor após o culto, se houver, não devem ser casuais e descontraídas. Devem ser marcadas por seriedade e fervorosos apelos ao arrependimento. A disciplina da igreja, à semelhança de uma nota baixa em uma sala de aula, não tem que ver com punição ou retribuição. O objetivo da disciplina, como uma reprovação por nota, é levar as pessoas ao arrependimento. Como diz Paulo, abre aspas, "entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus." Fecha aspas. 1 Coríntios 5, 5. No entanto, além de fazer bem para o indivíduo em pecado, a disciplina eclesiástica faz bem para a igreja como um todo, especialmente para aqueles que são mais suscetíveis a serem manipulados por outros.
Nos últimos anos, algumas pessoas abandonaram as igrejas por causa do descaso de suas congregações com relação aos abusos. Apenas tome cuidado para não descartar a disciplina só porque ela foi mal feita em algum lugar. Em vez disso, ajude sua congregação a se mover em direção a uma visão bíblica da igreja, em que é mais difícil que o abuso permaneça oculto e os membros vulneráveis consideram a comunhão da congregação o lugar mais seguro de todos. Essa visão bíblica inclui uma cultura de discipulado e disciplina, onde os membros vivem de forma aberta e transparente, sabendo que podem confessar pecados desde o início, quando esses pecados são relativamente pequenos, antes que as rachaduras morais se tornem abismos. Uma igreja assim também tem um processo familiar e aberto para lidar com os pecados maiores quando eles acontecem, incluindo o anúncio público e a exclusão. Amor no entendimento do mundo. Esse é um rápido resumo da disciplina na igreja. Queremos agora usar o restante deste capítulo para situar a disciplina da igreja em uma conversa mais ampla sobre o amor. A disciplina é difícil para nós hoje, porque não nos parece amorosa. Minha primeira experiência com a disciplina eclesiástica foi no final da década de 1990, quando eu era solteiro. Eu estava almoçando com um bom amigo e companheiro de corrida. Estávamos discutindo minha vida amorosa. Então lhe perguntei sobre seus próprios passatempos, e ele admitiu estar em um estilo de vida pecaminoso. Quando perguntei se sabia o que a Bíblia ensinava, ele disse que sim, porém ele estava convencido de que a Bíblia estava errada e se recusou a mudar de ideia. Poucos dias depois, trouxe outro bom amigo para confrontá-lo novamente, mas alcançamos o mesmo resultado. Por fim, os presbíteros da igreja se envolveram. Eles receberam a mesma resposta. Enfim, os presbíteros apresentaram o caso à igreja. A igreja deu ao meu amigo mais 2 meses para se arrepender. Ele não o fez. E então, a igreja decidiu removê-lo da membresia como um ato de disciplina. Seu pecado atendeu a todos os 3 critérios. Ele era impenitente, o pecado era verificável, significando que todos concordavam com os fatos, e era significativo o suficiente para minar a credibilidade de sua profissão de fé. Ao longo desses meses, às vezes me perguntava se estávamos sendo amorosos. Cumprir a disciplina da igreja nem sempre parece amoroso. Instintos culturais sussurravam em meus ouvidos que não era amoroso. Nosso mundo entende o amor como o fogo que você sente quando encontra a pessoa projetada para você pelo universo ou por Deus. Ele acontece quando você descobre a pessoa que o completa. Amor também é permitir que outra pessoa busque seu próprio fogo, não importa o que seja. Encontrar o amor, portanto, depende de se conhecer, se expressar, se atualizar. Se o amor exige que você rejeite seus pais, sua classe, a igreja, as visões tradicionais de moralidade e até mesmo a sociedade como um todo, que assim seja. O amor requer que você faça o que é certo para você. O amor nunca julga, dizemos. O amor liberta as pessoas. É o trunfo final, o argumento para acabar com todos os argumentos. A justificativa final para fazer o que você mais deseja fazer. Mas eu amo isso. Se eles realmente me amam, então é claro que devemos aceitar. Se Deus é amoroso, certamente ele não faria. O amor, ou pelo menos nossa definição dele, é a única lei inegociável. O mundo não acredita que Deus é amor, mas que o amor é Deus. Infelizmente, não é apenas a cultura lá fora que define o amor dessa forma. Muito frequentemente, os cristãos sucumbem a essa compreensão do amor. Para ajudá-lo a redescobrir a igreja, queremos persuadi-lo acerca de outras 3 noções neste capítulo. Primeiro, a disciplina da igreja é bíblica. Segundo, ela é amorosa. Embora uma igreja possa não praticar a disciplina de maneira amorosa, a prática estabelecida por Jesus certamente é amorosa. Terceiro, e a mais notável de todas, ela nos ensina sobre o santo amor de Deus. Concluiremos pensando na prática sobre o que tudo isso significa para você. A disciplina é realmente bíblica? Primeiro, a disciplina eclesiástica está realmente na Bíblia? Sim. Mateus 18. Jesus levanta o assunto em Mateus 18, enquanto ensina sobre como um bom pastor deixará as 99 ovelhas do rebanho para buscar a perdida. Versículos 10 a 14. Como buscamos aquele que está perdido? Jesus responde: se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só.
Se ele te ouvir, ganhaste a teu irmão. Se, porém, não te ouvir, toma ainda contigo 1 ou 2 pessoas, para que, pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, toda palavra se estabeleça. E se ele não os atender, dize-o à igreja. E se recusar ouvir também a igreja, considera-o como gentil e publicano. Versículos 15 a 17. Observe que Jesus deseja manter o assunto o mais restrito possível, mas ele também está disposto a levar o assunto a toda a igreja. Todos nós compartilhamos essa afirmação mútua, porque compartilhamos um nome de família. Somos responsáveis uns pelos outros, como diferentes partes do corpo. Observe também que Jesus acredita em um devido processo. A questão deve ser estabelecida por 2 ou 3 testemunhas, como em um tribunal do Antigo Testamento, Deuteronômio 19:15. Ele não quer que falsas acusações ou a justiça das massas governem a igreja. Ele não quer que os pastores deem sua interpretação do caráter das pessoas. Ele é orgulhoso. Em vez disso, o pecado deve ser verificável, os fatos indiscutíveis. 1 Coríntios 5. Paulo ensina a mesma coisa em 1 Coríntios 5. Ele confronta a igreja de Corinto sobre um membro que está dormindo com a esposa de seu pai. Versículo 1. A igreja já sabe da situação, mas por algum motivo está orgulhosa. Talvez eles pensassem que estavam sendo amorosos e tolerantes. Seja qual for o caso, Paulo diz que eles não deveriam se orgulhar. Antes, que fosse tirado do vosso meio o homem que fez isso. Versículo 2. O que concluímos do fato de que o processo de Paulo é muito mais rápido do que o de Jesus? Não existe um modelo único para a disciplina na igreja. Cada um deve ser tratado com cuidado e sabedoria, com atenção dada aos fatos particulares do caso e a quaisquer detalhes contextuais relevantes. Não basta que a igreja seja amorosa, deve também ser sábia. A passagem de 1 Coríntios 5 também nos ajuda a ver o propósito da disciplina. Primeiro, a disciplina expõe o pecado. Veja o versículo 2. Que como um câncer, adora se disfarçar. Segundo, a disciplina avisa sobre um julgamento maior por vir. Versículo 5. Terceiro, a disciplina resgata e é o último recurso da igreja quando todos os outros avisos são ignorados. Versículo 5. Quarto, a disciplina protege outros membros da igreja. Assim como o câncer se espalha de uma célula para outra, o pecado se espalha rapidamente de uma pessoa para outra. Versículo 6. Quinto, a disciplina preserva o testemunho da igreja quando esta começa a seguir os caminhos do mundo. Veja o versículo 1. Afinal, as igrejas devem ser sal e luz. Abre aspas. Ora, se o sal vier a ser insípido, fecha aspas, disse Jesus, abre aspas, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. Fecha aspas. Mateus 5:13. A disciplina da igreja nos ensina sobre o amor de Deus. Podemos estar convencidos em nossas mentes de que Jesus nos deu a disciplina na igreja, mas ainda temos medo de seguir seus ensinamentos, porque outros instintos nos dizem que a disciplina não é amorosa. É quase como se pensássemos que somos mais amorosos do que Jesus. Precisamos reformular esses instintos. Então vamos perguntar: a disciplina na igreja é realmente amorosa? Claramente as escrituras conectam disciplina e amor, abre aspas, porque o Senhor corrige a quem ama, fecha aspas, Hebreus 12:6. Deus não considera o amor e a disciplina como sendo conflitantes, mas ensina que o amor motiva a disciplina. O autor de Hebreus descreve a disciplina como sendo amorosa, porque nos ajuda a crescer em santidade, justiça e paz. Abre aspas, Deus nos disciplina para o nosso bem, para que participemos da sua santidade. Nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. Mais tarde, porém, produz uma colheita de justiça e paz para aqueles que por ela foram exercitados. Fecha aspas. Hebreus 12, 10 e 11. A frase colheita de justiça e paz nos faz pensar em campos de trigo dourados. Não soa como uma bela imagem? Na verdade, a Bíblia diz várias coisas que não combinam com a visão de nossa cultura de que o amor é igual à autoexpressão. Diz que o amor não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. 1 Coríntios 13, 6. Ela descreve o amor como um parceiro da verdade. 2 João 1 a 3. Você pode dizer que ama. Apesar disso, se não anda de acordo com a verdade, mas se deleita com o que Deus chama de mal, aparentemente você não é tão amoroso quanto pensa que é. O próprio Jesus vincula o amor à obediência aos mandamentos de Deus. Ele diz de si mesmo,
abre aspas, assim procedo para que o mundo saiba que eu amo o Pai e que faço como o Pai me ordenou, fecha aspas. João 14, 31. Ele diz o mesmo a nosso respeito, abre aspas, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, fecha aspas. Versículo 21. Ele até mesmo nos diz que, se guardamos os seus mandamentos, permanecemos em seu amor, João 15, 10. E João diz que, se guardarmos a palavra de Deus, o seu amor será aperfeiçoado em nós, 1 João 2, 5. Com base em passagens como essas, parece que a maioria de nós precisa de uma reorientação radical em nosso entendimento do amor. Na Bíblia, o amor, como a fé, leva à obediência, e a obediência é um sinal de amor e fé, como é mostrado aqui. O amor bíblico leva à obediência, que é um sinal de amor bíblico. Pense na lição bíblica de que Deus é amor, de 1 João 4,16. Quando as pessoas que dizem amar a Deus se afastam de Deus, nós as amamos mais ao corrigi-las, dizendo, não, Deus é amor. Então, se quer amor, você deve voltar para Deus. Aqueles que se opõem e desobedecem a Deus estão fugindo do amor. Eles estão escolhendo algo diferente do amor, mesmo que chamem isso de amor. Se Deus é amor, amamos as pessoas ao compartilhar o Evangelho com elas para que possam conhecer a Deus. Se Deus é amor, amamos as pessoas ensinando-lhes tudo o que Deus ordena para que possam espelhar a imagem de Deus. Se Deus é amor, amamos as pessoas corrigindo-as quando se afastam de Deus. Se Deus é amor, amamos as pessoas até mesmo removendo-as da membresia da igreja quando insistem em seus próprios desejos mais do que nos de Deus. Porque a única esperança de vida e amor delas é reconhecer que estão se excluindo de Deus. Fundamentalmente, então, as igrejas devem praticar a disciplina eclesiástica por amor. Amor pelo pecador, para que chegue ao arrependimento. Amor pelos outros membros da igreja, para que não sejam desviados. Amor pelo próximo não cristão, para que não veja mais mundanismo na igreja. Amor por Cristo, para que possamos representar seu nome corretamente. O amor santo de Deus. Há algo específico sobre o amor de Deus que a disciplina da igreja nos ensina, e muitas vezes não consta nas definições. O amor de Deus é santo. Você não pode ter o amor de Deus de forma independente de sua santidade. Seu amor serve a seus propósitos santos, e seus propósitos santos são amorosos. Às vezes, as pessoas contrapõem as chamadas igrejas santas às igrejas amorosas. Isso é impossível. A igreja deve ser as duas coisas ou não será nenhuma delas. A relação entre amor e santidade também nos ajuda a entender o tema bíblico recorrente da exclusão e exílio. Passagens como Mateus 18 e 1 Coríntios 5 não nos oferecem imagens de Deus fazendo algo novo ou diferente. Elas nos apresentam um rápido vislumbre do que Deus sempre fez. Ele sempre removeu o pecado de sua presença. Deus excluiu Adão e Eva do jardim quando pecaram. Ele excluiu o mundo caído da arca de Noé. Ele excluiu os cananeus da terra prometida. E, por fim, excluiu seu próprio povo da terra também. Todas as leis para o tabernáculo também funcionavam para excluir coisas que eram impuras e profanas. E no último dia, Deus promete excluir todos cuja fé não repousa na obra consumada da vida encarnada de Cristo, da sua morte substitutiva e da sua ressurreição que vence a morte. No entanto, há um outro lado. Precisamente quando exclui o pecado e os pecadores, Deus simultaneamente atrai as pessoas a si mesmo com o propósito de reconstituí-las à sua imagem para que demonstrem seu amor santo às nações. E esta palavra se cumpra, abre aspas, a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar, fecha aspas. Hebreus 2,14. Como a terra ficará assim cheia? Pense no mandamento de Deus para Adão e Eva para que enchessem a terra. Os portadores de sua imagem, nascidos de novo pelo Espírito, cumprirão o mandato original e mostrarão sua imagem amorosa, santa e justa em todos os lugares. Nossas congregações, como alfinetes espalhados por um mapa, são o início disso. Elas são as embaixadas do amor santo e glorioso de Deus. O exato propósito de Deus para a igreja, Paulo nos diz, é que, abre aspas, pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida, agora dos principados e potestades nos lugares celestiais. Fecha aspas. Efésios 3, 10. Com esse objetivo, Paulo ora para que tenhamos o poder de, abre aspas, compreender
com todos os santos qual é a largura, o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento. Fecha aspas. Versículos 18 e 19. Demonstrar a sabedoria e a glória de Deus significa conhecer e experimentar o amor de Cristo, sua largura, seu comprimento, sua altura e sua profundidade. O que isso significa para você? Ainda há mais a aprender sobre a disciplina na igreja. Quando ocorre a restauração? Quando há arrependimento? Como uma igreja pratica a disciplina? Envolvendo o mínimo de pessoas possível, dando aos indivíduos o benefício da dúvida, deixando os líderes da igreja guiarem o processo e, em última instância, envolvendo toda a igreja, dentre outras medidas. Só queríamos que você tivesse um aperitivo do assunto. Em última análise, a disciplina eclesiástica é difícil, mas amorosa. Ela protege as pessoas do auto-engano. Certa vez, minha esposa e eu tivemos que confrontar uma amiga nossa por uma decisão pecaminosa que ela estava tomando no local de trabalho. Ela rejeitou nossa correção. Envolvemos mais 2 amigos e depois mais 2. A cada vez ela rejeitava nosso amor. Em vários momentos desse processo, que durou algumas semanas, tive problemas de estômago e não consegui dormir. E nenhuma dessas coisas é normal para mim. Mesmo assim, seguimos em frente porque cremos que Deus é mais amoroso e sábio do que nós e que podemos confiar em sua palavra. Maravilhosamente, essa mulher, por fim, retornou para nós e disse que havia renunciado à decisão pecaminosa no trabalho. Louvado seja Deus! Foi difícil, mas valeu a pena. No entanto, além de proteger as pessoas do auto-engano, a disciplina da igreja também protege os vulneráveis daqueles que podem atacá-los. Talvez você tenha ouvido falar do movimento Me Too, o qual surgiu na internet em 2018 dando voz às vítimas de abuso sexual. Logo surgiu também o Church Too. Mais e mais vozes começaram a cobrar que as igrejas abordassem sua própria negligência pecaminosa. Se o abuso é terrível, uma igreja que o ignora é pelo menos tão ruim quanto, precisamente porque Deus comissionou as igrejas para serem lugares de reparação, cura e restauração para todas as injustiças que o mundo joga sobre nós, incluindo abuso e agressão. Essa cobrança, sem dúvida, foi salutar e boa para as igrejas. Felizmente, muitas igrejas têm um histórico de lidar fielmente com esses assuntos de forma decisiva e rápida. Outras não têm. Elas permanecem mal preparadas, mal treinadas e lentas para responder. Ou pior, se recusam a reconhecer o problema. De qualquer forma, para avançar, a solução não é abandonar as igrejas. É ter certeza de que nossas igrejas estão abrindo a Bíblia e lançando mão da exata ferramenta que Deus mesmo providenciou para, na melhor das hipóteses, prevenir ou, na pior, orientar uma resposta ao abuso, uma cultura de discipulado e disciplina. Em princípio, uma igreja que pratica a disciplina de maneira humilde, amorosa e responsável nunca deve precisar de um movimento Me Too ou Church Too. Qual é a lição de tudo isso para você? Certifique-se de que está construindo relacionamentos com outros membros da igreja para que se conheçam mutuamente. A confiança cresce em um ambiente de humildade e honestidade conversacionais. Trabalhe para ser o tipo de pessoa fácil de corrigir. Se não for, seus amigos e familiares logo aprenderão que corrigi-lo é um exercício fútil e até perigoso. Por isso, desistirão de fazê-lo. Como isso deixará você desprotegido? Convide pessoas para conhecer você. Solicite avaliações críticas. Confesse o pecado. Corra o risco de constrangimento. Incentive outros em sua caminhada com Cristo. Esteja disposto a ter aquelas conversas desconfortáveis, nas quais o pecado é desafiado com ternura e delicadeza. Normalmente, isso significa começar com perguntas, e não com acusações, para ter certeza de que o entendimento está correto. Tudo isso não é apenas trabalho dos pastores, mas de todos os membros. Quando você e outros membros de sua igreja vivem dessa maneira, a maior parte das ocorrências de disciplina em uma igreja nunca irá além de 2 ou 3 pessoas. Os presbíteros nem ouvirão falar disso. O corpo funcionará como deveria, ou seja, cada parte edificando em amor. Efésios 4, 15 e 16. E aos poucos, de um grau de glória a outro, sua